E biblioteca pública não é uma coisa que tem tudo que é lugar, né? Se pelo menos o governo estipulasse, pelo menos, tipo assim, uma biblioteca pública por município nesse país, já resolveria pelo menos 50% dos problemas nos próximos anos em relação à literatura. Porque é o acesso que precisa acontecer para depois vir o gosto, o hábito. É depois que vem tudo isso. A gente tem que pensar primeiro no acesso, né? Hoje um livro jovem, com 500 páginas, ele está saindo na média de R$ 70 para você comprar. Como que o país vai comprar um livro por R$ 70? Você tem que resolver primeiro esse problema, né? E aí, ninguém lembra da biblioteca na cidade se ninguém fala sobre isso, ou se ela é pouco divulgada, se ela não tem, às vezes, como é que se fala? Investimento mesmo. Porque senão ela não consegue ter força para se sustentar, né? É uma biblioteca pública, ela depende de dinheiro da educação. Então, é uma coisa que tem muitos lados nessa história e todo mundo tem que apontar, dar a mão para solucionar, né? É o governo, aí depois as escolas, que aí vai impactar as famílias futuras, que aí vai impactar os filhos, e aí vai mudar a cultura de novo. É um ciclo, assim, sabe? Que vai se resolvendo. E isso não só com livro, né? A gente fala aí de várias coisas que envolvem cultura, né? A gente está falando de história, da visão da sociedade em relação às coisas, né? Quando a gente fala de gostar de livro, não é só gostar de ler, né? É tua visão sobre o mundo. O livro ele vai mudar a sua crítica sobre a sociedade, sabe? As suas visões políticas, aquilo que você deseja para os outros também, sabe? Suas relações, o que você sabe sobre problemas emocionais. Eu aprendi muito sobre transtornos mentais lendo livros de adolescente, sabe? Nunca aprendi tanto sobre racismo lendo livro adolescente também, com o protagonismo de adolescente preto, sabe? Então, os livros, eles ensina conhecimento, no geral, no básico é conhecimento. E para ter acesso a conhecimento, alguma autoridade, alguma pessoa tem que te induzir a isso. E aí é complicado. Falando de Brasil, o mercado nacional tá passando por uns perrengues, assim como tudo no país. Mas que pode ser solucionado sim, com certeza. Eu, há muito tempo, não frequento uma biblioteca pública. Eu que desde criança sempre tive o hábito, toda semana eu estava na biblioteca. Acho que eu pegava pelo menos um livro ou 2 por semana. E há muito tempo eu não vou na biblioteca, tanto que eu moro em Balneário desde 2003 e eu nunca pisei na biblioteca pública de Balneário Camboriú. Nunca fui, nem sei, não faço a mínima ideia de como é lá dentro. A primeira vez que eu cheguei aqui, eu me mudei para Balneário em 2019, em março. Um ano antes da pandemia, certinho, que a pandemia começou em março, né? E a primeira coisa que eu fiz foi procurar no Google sebos na cidade, porque a biblioteca pública nem sempre ela vai ser tão acessível assim. As pessoas, às vezes, não vai ter tempo, tem horário, né? Mas o sebo é onde você pode pegar o livro a hora que você quiser por um preço mais acessível. E não existem sebos em Balneário, nem nos entornos aqui na região, nas cidades vizinhas. Para eu ter acesso a um sebo aqui, eu teria que viajar de carro uns 45 minutos. Nossa, aonde? Que é Floripa, ou é Balneário Pissarras, isso que a moça da livraria de Itajaí me falou. Eu falei, poxa, não tem sebo nessa cidade? Ela falou, não tem sebo, nem em Balneário, nem em Itajaí, nem em Itapema. Você só vai encontrar sebos mais pra frente ou mais pra cima, Joinville, Balneário Pissarras. Isso me deixou muito chocada. Só que eu falei, não, por um lado, a gente tá num dos estados que mais lê no Brasil. O Sul é uma região muito leitora. Então, eu achei isso estranho. Mas aí eu falei, não, tudo bem, Balneário é uma cidade nova, né? Tem 50 e poucos anos, né? Porque Rio de Janeiro e Niterói, que é onde morava, a gente tinha sebos de mais de 50 anos de existência. Então, tem a ver muito também com a história da cidade, os sebos. Eles trazem muito isso, né? Eles carregam bastante a história da cidade. Então, por mim, tudo bem. Eu achei, não, beleza, a cidade é bem nova, provavelmente vai ter sebos mais futuramente. As livrarias têm, né? Tem as livrarias em alguns pontos da cidade. Em toda a cidade tem uma livraria, mas é aquilo, né? Você tem que comprar por aquele preço super salgado. Os sebos, eles são uma excelente forma de pegar livro, trocar livro, né? Eu gosto muito de sebo. Eu sempre cresci muito indo a sebos.
revisitando assim meu passado, antes mesmo de ler Crepúsculo, eu entendi que realmente eu gostava de livros, porque por mais que eu não tivesse livros em casa, eu sempre ia na biblioteca da escola, pegava um livro de quadrinho quando era muito pequena, eu ia nos sebos, eu entrava por interesse, assim, eu entrava, olhava os livros didáticos, mas ainda não tinha realmente acontecido, sabe? Aquela coisa entre eu e o livro. Isso só veio acontecer depois, mas o interesse eu sempre tive. E sempre eu estava exposta. Eu estava exposta a livros na escola, em casa. Eu estava exposta a livros na minha cidade, porque em Nova Iguaçu, onde eu morava, sempre tinha muitos sebos. Tinha uma rua que tinha uns 3, 4 sebos, assim. Então, eu estava sempre exposta a livros, né? Eu fico me perguntando, nas cidades que não tem nada disso, mas tá cheio de adolescentes com interesse, que poderia despertar o interesse, sabe? É o acesso que resolve. Mas o jovem hoje, o adolescente de hoje, tá interessado em ler? Tá interessado. O TikTok hoje, que é o aplicativo que mais, né, ele roubou visualização de todo mundo na internet. A hashtag BookTok, ela é uma das hashtags com maior quantidade de vídeos e visualização no mundo. E a BookTok BR, que é a Brasil, ela é a mais famosa falando por país. O BookTok BR, ele é mais famoso que o BookTok gringo, assim. É mais ativo. O BookTok brasileiro, ele é mais intenso. Você vê os BookToks produzindo vídeos 4, 5 vezes por dia. E é toda hora uma discussão, toda hora um problema. E se tem alguma polêmica acontecendo com o autor, daqui a pouco surgem 500, 600 mil vídeos na hora, assim. Nossa. O pessoal é apaixonado por TikTok no Brasil e os leitores também foram para lá. Lá é assim, é um paraíso de conteúdo literário. Só que tem que aparecer para você na sua For You. Sim. E você tem que ter interesse nisso. Sim. Exatamente. Por isso que o problema das bolhas das redes sociais, né? Se tu... A rede social acaba te injetando numa bolha. Se tu tá fora da bolha, tu não entra nela, a menos que tu tenha um interesse em buscar o assunto. Sim. O algoritmo, ele te entrega uma boa experiência, mas ele pune quem produz, né? Falar de literatura na internet é difícil porque o algoritmo não entende que você está falando de livro. Ele entende que você está falando de filme ou que você está falando de alguma questão psicológica. No YouTube é assim. Ou que você está falando de algum problema no mundo que aconteceu agora. Ele não entende que você está falando de livros. Recentemente, o YouTube trouxe a hashtag leituras e trouxe também o BookTube, mas para vídeos em inglês. Então, o BookTube Brasil, né, a comunidade YouTube brasileira, que já é bem antiga, tem mais de 10 anos de existência, ainda é punido pelo algoritmo. Gente que trabalha 10 anos com isso. O TikTok já é diferente. Ele tem um algoritmo muito mais rentável, ele oferece coisas diferentes para todo mundo a todo momento. Você entra na For You, tem muita gente que você não segue e recebe, mas ele ainda vai entregar livros para quem curtiu alguma coisa com livros. Ele ainda vai ficar nessa bolha. É a mesma coisa para o Instagram, mas eu acredito muito nos movimentos que a comunidade faz. O que a comunidade faz é furar essa bolha do algoritmo. E a gente cria movimentos. Aí no Twitter a gente faz a maratona literária. A gente entra nos trends com a hashtag fitness, porque é maratona. Mas não é uma maratona literária. No BookTok é a mesma coisa. No Instagram também. A gente faz maratonas, movimentos, projetos, que aí vai pegando um amigo do amigo, amigo do amigo, amigo do amigo. É o trabalho de formiga que está resolvendo o problema literário no país hoje, né? A gente tinha realmente mais quantidade de leitores antes da pandemia. Como a gente tinha mais gente no cinema, mais gente, né, ouvindo música, mais gente comprando celular, como tudo. Mas a gente ainda tem esses mesmos leitores fazendo muito mais hoje. A gente tem mais ferramentas para falar de livro. Livro hoje tem digital, você consegue pegar nos aplicativos de venda, né? Tem aplicativo que o Esquilo, você entra lá de graça, você tem acesso a vários livros ali dentro. Tem muita forma de ler livro hoje, né? Não é aquele livro que você precisa tirar da estante, pegar numa livraria, mas o conteúdo literário, ele ainda está funcionando dentro de uma bolha e aí a gente, como formiguinha, vai abrindo assim caminhos para ir saindo e pegando novos leitores. Porque a solução não é falar de livro para quem lê. A solução é fazer quem não lê começar a ler livros. É o objetivo de todo mundo. Porque aí eu pego, por exemplo, a adolescente em casa que nunca tinha lido. Ela começa a ler. Aí a mãe dela começa a ver ela lendo. Aí ela começa, o que minha filha está lendo? Aí a filha vai, compartilha com a mãe.
Em casos muito legais, a mãe também vai começar a ler, aí vai compartilhar com a amiga. E é o boca a boca que funciona no mercado literário nacional hoje. É o boca a boca que vai fazer novos leitores. Ninguém vai simplesmente... É o boca a book. É. Vou criar um quadro sobre isso. É mesmo? Vou criar. Não, legal. você me deu uma ideia maravilhosa. Oh. E é isso, assim, ele é que funciona. O George R. R. Martin, o autor de Game of Thrones, eu nunca vou esquecer. Ele falou que não fazia questão de estar na internet, porque o que divulgava os livros dele eram os próprios fãs de boca a boca, assim, falava do Game of Thrones, né? Uma das fantasias mais lidas no mundo atualmente. Mas não é mentira o que ele falou, né? Óbvio que o boca a boca virtual acontece, né? Como tudo. Mas é o ato de você compartilhar com o outro que realmente funciona. Então, trabalhar numa bolha é muito difícil, pune o produtor de conteúdo literário, mas ainda funciona. Ele acontece. É um impacto pequeno, mas é um impacto constante, sabe? É o devagar e sempre. É o que está acontecendo com a literatura no Brasil hoje.